Fé ecumênica e imparcial. Olá, sou Dudu, o teólogo do exílio, rumo à redenção, plantando a semente. Eu, Dudu, não represento linhagem religiosa nenhuma. Sou formado bacharel em teologia. Sou um teólogo liberal e não tenho intenção de fazer nenhum discípulo e não pretendo converter ninguém para religião nenhuma, nem tampouco iludir alguém para eu obter algum lucro financeiro. Não sou o dono da verdade. E eu pretendo apenas compartilhar conhecimento e compreensão. Pretendo trabalhar em prol do ecumenismo e da diplomacia em favor da paz mundial. Amo a sinceridade e não sou santo. E nem tampouco me considero melhor do que ninguém. Porquanto amo ao Criador e estudo todas as religiões. Tenho fé e acredito em Deus. Portanto, na minha opinião particular, Deus não é um ser, apesar de acreditar que o Criador é onipresente, onipotente e onisciente. Na minha opinião, um ser é necessariamente uma criação, uma limitação do Criador, que é o não ser. Pelo fato do Criador não ser uma criatura, ele é necessariamente impessoal e inominável. Quando morremos, deixamos de ser uma criatura e nossa centelha divina se acopla novamente ao não ser, o Criador impessoal. Existem pessoas influenciadas por representantes de instituições que fazem questão de atribuir loucura aos teólogos. Eu, particularmente, padeci muito por causa do estigma social, e esta é minha defesa para com as pessoas que querem me taxar, abre aspas, de louco, fecha aspas. Segue citação atribuída ao apóstolo Paulo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Filosofia teológica. Teosofia do atributo da negação. De acordo com o livro O Espectro da Consciência, de Ken Wilber, 1977, na subjetividade absoluta, a consciência não pertence exclusivamente nem ao sujeito e nem ao objeto, mas abrange os dois, o ser e o não ser. E eu acrescento, o ser é o pensador do bom e o belo, e o não ser é o inominável, o Criador impessoal. O filósofo Parmênides, século V a.C., foi chamado por Friedrich Wilhelm Nietzsche de, abre aspas, filósofo do gelo, fecha aspas. Segue a citação de Parmênides.
Ora, apenas o ser pode ser pensado, já que o não ser não é. Se eu não consigo ter uma ideia do que é o objeto ou o ser, não posso pensá-lo. E o que não pode ser pensado é não ser. Daí a conclusão de Parmênides: só o ser é, e que o não ser não é. E por causa do não ser é que foi possível a existência dos seres, visto que seres são limitações do não ser. O não ser está acima do sujeito e do objeto, sendo a essência e a consciência de ambos. A não existência é semelhante a uma tela em branco, que aceita qualquer pintura. Para adentrar na espiritualidade, é necessário a utilização criativa de uma tela para um pintor, como representação das infinitas possibilidades de satisfação introspectiva. Pois o que é o bom e o belo presencia-se por contemplação, além da descrição e além da imaginação humana, e é oriunda da emanação dos mundos superiores do Criador. Assim como o grafite do desenho de um lápis pode criar e formar todas as possibilidades dentre todas as criações possíveis, também a partir do não ser, que é a não existência, é que surge a existência, através da variável, multiforme vibração da neutralidade das energias provenientes da luz infinita, Ein Sof. A impessoalidade divina não carrega consigo nem os preconceitos e nem as preferências. O julgamento é impessoal, vestindo os conceitos da justiça. A impessoalidade e imparcialidade são imprescindíveis para a garantia mútua do funcionamento coletivo do fluxo da luz cósmica. Este é um Deus não antropomórfico, conhecido também como o Pai das Luzes. Seu objetivo é doar suas várias luzes para as almas dos homens. Eis o meu prognóstico filosófico. Ora, este não ser é a mente perfeita, a mente distinta do ser, somente, sem ser. Somente a consciência pura, completa e não dual, onde não há necessidade de pensamentos, não por incapacidade de refletir, mas porque todas as coisas estão nuas e esclarecidas perante a mente perfeita, sem a necessidade do pensamento que vem através da dualidade. Portanto, Deus é inominável, e nos ângulos mais próximos a Ele não se percebe movimento algum. O não ser é velado pelo esplendor da sua luz, porque ele não é um ser. Um ser é necessariamente uma criação limitada. O não ser é a essência impessoal, inominável, e isto não o torna inferior. Pelo contrário, a superioridade está na impessoalidade, por exceder os poderes do sujeito e do objeto. Segue citação. Está escrito na Suna Islâmica: a viagem noturna e a ascensão do profeta Maomé. Os olhares não podem percebê-lo. Alcorão 6:103. Um dos companheiros perguntou ao profeta diretamente se ele tinha visto a Deus, ao que Maomé respondeu: ele é velado pela luz. Deus é impessoal e eu não pude vê-lo. Sahih Muslim, século 7. Explicação cabalística. O tetragrama Yud-He Vav-He, que é o nome do Criador, Yahweh,
equivale ao aspectos dos mundos, cujo acrônimo Abia, Asiá, Yetzirah, Briá e Atzilut. Forma contrária, Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Emanação, criação, formação e ação. E ao espectro das luzes da alma, Naranjai, que é o acrônimo de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Yehidah, que é alma animal, alento ou espírito, alma divina, luz da vida e luz da unificação. E aos atributos da árvore da vida, as 10 Sefirot. O tetragrama reflete os desejos de satisfação existencial, porém tudo isso se aplica em relação com as apelações dos seres criados, porque em relação com a divindade não existe necessidade de realização existencial e não é permitido nomear. Deus é inominável. Ele é impessoal, porque onde não há necessidade de realização de quaisquer aspectos, não há ser, não havendo movimento. Por este motivo, em Atsimuto, na essência do Criador, é proibido o escrutínio, visto ser incognoscível. Aqui há transcendência. Antes desses 4 mundos, Abia, que é o acrônimo de Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiá, emanação, criação, formação e ação. No Ein Sof, na luz infinita, havia ele e o seu nome são um, em maravilhosa e oculta união. E até nos ângulos mais próximos a ele, não há força e nem realização na luz infinita, Ein Sof. Pois não há mente criada que o possa alcançar, pois ele não tem lugar, limite ou nome. Citação de O Ari, Arizal, a árvore da vida, parte 1, portão 1. Arizal, século XVI, Apud Leitman, 2014, página 11 e 12. Ser ou não ser? Eis a questão. Entramos agora na teosofia da negação, o atributo da negação. Serve de exemplo o não dualismo entre os polos antagônicos, o amor e o ódio. Ambos são um e a mesma coisa e, consequentemente, o efeito de um anula a influência do outro quando um se sobressai sobre o outro e vice-versa. Onde não existe escrutínio da parte dos pensamentos, a mente é perfeita e não há dualidade, não exigindo força do pensamento por causa da contemplação. Não há movimentos do escrutínio em forma de pensamentos, que articulam a vontade dos desejos, que pendem para um dos polos entre o amor e o ódio, ou o bem e o mal. Tudo é uma unidade sem dualidade. É o desejo por existência, impregnado na consciência do observador, que conecta e colapsa a função da onda, das vibrações e do entrelaçamento quântico. É o desejo por existência, impregnado na consciência do observador, que torna possível a existência da projeção do nosso cosmos. Todo o cosmos é a manifestação finita da base infinita que contém todas as possibilidades de todas as realizações existenciais. Porquanto, aqui vos apresento a teologia da negação, uma teosofia, teologia filosófica. O Pai das Luzes não tem necessidade de movimento pela plenitude e pela realização eterna com inteira completude.
Todos nós nos desfazemos de nossa personalidade e particularidades individuais, negando a nossa existência diante do não ser, o Criador impessoal e inominável. Todos os nomes divinos e apelações são apenas a respeito dos Kelim, os vasos receptores da luz divina, que é o desejo de receber contido em Malchut, a raiz da criação. De lá perdura para este mundo, para as criaturas. Citação de Baruch Ashlag, 1942, Apud Lightman, 2007, página 23 do livro Chamati Eu Ouvi. De acordo com esta perspectiva, Deus não é um ser. Sua existência é impessoal e não dual. Todavia, este não ser, emanador da luz criadora dos seres e dos objetos, e suas limitadas consciências distintas entre si, compõem a totalidade da consciência cósmica, porquanto Deus é impessoal e não existe. Porque mesmo sendo oniabrangente, Deus não é um ser e nem um objeto, mas simples essência, a tela em branco do pintor que contém todas as possibilidades. Assim como o corpo retorna para a terra quando se desfaz, também o sopro do espírito de vida do nosso ser retorna para Deus. As cascas da dualidade tornaram a existência em realidade e aprisionou as almas, assim como casulos aprisionam as borboletas. Porém, assim como os casulos fortalecem as asas das borboletas até que elas estejam prontas para voar, também a dualidade se desfaz como os casulos, e retornamos para a nossa essência, que é a consciência absoluta, impessoal e não dual. O Nirvana extingue a necessidade da reencarnação. O Nirvana é a libertação dos desejos existenciais que nos trazem o sofrimento. Segue a poesia que eu elaborei. Teólogo do exílio rumo à redenção. Ser ou não ser, eis a questão. Se eu sou, o sou para o ser divino. Se não sou, não o sou para o divino não ser. Sendo ou não sendo, vivendo ou morrendo, personificando-me ou desvanecendo, o meu caminho é transcendente, às vezes crendo e às vezes não crente. Com vinho eu alegro o meu coração, tua palavra ilumina a minha mente. Tentaram me impedir de semear a palavra, todavia prossigo no caminho, ou mesmo à beira e até fora dele, chorando ou sorrindo, plantando a semente. Dudu, o teólogo do exílio, rumo à redenção, plantando a semente. Este estudo é embasado no escrutínio da Yoga e da Kabbalah. Paz aos amigos.